de riqueza, um estado de pensamento inquieto, de rebelião, de história imponente e destemida. Há 300 anos foi editado o alvará que deu origem à capitania das Minas Gerais. E no primeiro episódio dessa série comemorativa, vamos mostrar uma carta que conta sobre a efervescência cultural mineira no século XVI. Das Minas e seus moradores, bastava dizer que é habitada de gente intratável, sem domicílio e ainda que está em constante movimento. É menos inconstante do que os seus costumes. Os dias nunca amanhecem serenos. O ar é um nublado perpétuo. Tudo é frio naquele país, menos o vício que está ardendo sempre. As palavras fortes do Conde de Assumar mostram que o espaço que hoje conhecemos como Minas Gerais já nasceu como um caldeirão cultural, talvez um resumo do que é o Brasil. Quem nos ajuda a contar essa história são os documentos cuidadosamente conservados do Arquivo Público Mineiro. A instituição é responsável pela gestão de documentos, do poder público, do Executivo Estadual, e por recolher esses documentos produzidos pela administração, preservá-los, mantê-los preservados, através de técnicas relacionadas com o tratamento dos documentos, para garantir que o suporte dure o maior tempo possível, pois são documentos de guarda permanente, e também dar acesso a esses documentos, porque não faz sentido a instituição funcionar sem que os documentos possam ser acessados. E os registros mostram que com a descoberta do ouro na América Portuguesa, o território cheio de montanhas, de rios bravos e de gente aguerrida, que hoje abriga o Estado, começou a ser levado mais em consideração pela coroa real. A notícia de que há minas de ouro na América começa a circular, e isso resulta no afluxo de uma grande quantidade de pessoas para essa região, que é uma região de Minas, digamos assim, uma região onde há jazidas auríferas, mas uma região que ainda pertence, a princípio, ao Rio de Janeiro. Alguns anos mais tarde, uma disputa que ficou conhecida como Guerra dos Emboabas colocou em lados opostos os bandeirantes vindos de São Paulo e os forasteiros que queriam defender a terra local. Na Guerra dos Emboabas, você também tem uma discussão sobre quem vai controlar esse caminho, que através do Rio São Francisco liga as Minas com a Bahia, com o sertão da Bahia, com a própria cidade da Bahia ou com Pernambuco. Sabará foi um dos palcos do conflito que terminou com a vitória dos Emboabas. O resultado foi a formação de uma capitania que unificava São Paulo e as Minas do Ouro. As vilas que se formaram naquela época já tinham uma maior presença da coroa portuguesa. O mapa da região era bem menor do que hoje em dia, mas aos poucos foi ganhando corpo até virar um dos maiores do país. Já os registros escritos contam algo curioso. Um outro evento marcante que a nossa documentação aqui permite ver é o discurso histórico e político sobre a revolta que aconteceu em 1720, um manuscrito extremamente raro que foi produzido pelo Conde de Assumar, o governador da capitania de Minas Gerais no momento, e que narra um pouco dos acontecimentos que tiveram lugar tanto em Mariana quanto em Ouro Preto em junho e julho de 1720. Eu, contudo, reparando com mais atenção na antiga e continuada sucessão de perturbações que nela se vêem, acrescentarei que parece que a terra evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos,
destilam liberdades os ares, vomitam insolências as nuvens, influem desordens os astros. O clima é tumba da paz e berço da rebelião. A natureza anda inquieta consigo e amotinada lá por dentro é como no inferno. O Assumar, ele foi um sujeito muito duro, né? E ele, no momento certo, então, desbaratou a revolta, fez uma ofensiva, na qual se deu, então, a execução do Felipe dos Santos, que gerou muita controvérsia, né? Porque, segundo, enfim, o estabelecido na época, o governador não poderia executar ninguém sem, pelo menos, estabelecer uma junta composta por magistrados, né? E ele não fez isso, argumentando que, dada a extrema necessidade, né, que é a expressão que ele utiliza, ele precisava executar. Em 300 anos, Minas Gerais ganhou força, vieram revoluções, o Brasil se tornou independente, a tecnologia avançou. O mundo mudou, mas conhecer de onde viemos é fundamental para que nosso futuro como Estado seja cada vez melhor. A importância do mineiro, dos moradores de Minas Gerais conhecerem o seu passado é um pouco do Brasil dar suas contas com o passado, né? De uma forma geral. Aqui entram várias questões, né? A gente poderia mencionar o problema da degradação ambiental causada pela mineração, né? Como esse é um tema muito atual. Existe a própria questão do patrimônio, né? De como a gente enxerga esse patrimônio, né? Então, de um lado, há essa destruição do patrimônio, tanto material quanto imaterial. Eu acho importante rememorar, né? Porque quando nós rememoramos, nós não perdemos uma certa perspectiva crítica em relação àquilo que está sendo rememorado. É incontestável que a maior riqueza de Minas são os mineiros, seja na administração